Boa noite a todos. Eu gostaria de compartilhar a minha tela. A tela está sendo vista? Todos enxergam? Produção, é possível começar? Boa noite, então. É um grande prazer estar aqui hoje. Meu nome é Andréa Capelano, eu sou médica oncologista pediátrica, especialista em neuro-oncologia, e nós vamos conversar um pouquinho a respeito dos sinais, sintomas e diagnóstico precoce dos tumores de sistema nervoso central. Então, como todos sabem, os tumores de sistema nervoso central na infância correspondem ao segundo tumor mais frequente, sendo precedidos apenas pelas leucemias, e nos adolescentes, o terceiro tumor mais frequente, mas ainda hoje é a principal causa de mortalidade relacionada ao câncer. Nos Estados Unidos, estima-se em torno de 3 casos para cada 100 mil crianças com idade inferior a 15 anos. Já no Brasil, aproximadamente 30 casos por milhão de habitantes abaixo de 19 anos. O seu pico de incidência é na primeira década de vida, com um predomínio discreto pelo sexo masculino e igual prevalência entre as raças. 90% dos casos de tumores cerebrais são esporádicos, ou seja, não há uma causa definida, exceto a exposição à irradiação. Exposição essa que pode ser intrauterina ou causada por outras neoplasias, por exemplo, uma criança que antigamente realizou um tratamento de leucemia com radioterapia e que desenvolve um tumor cerebral anos depois. Em torno de 10% dos casos associados a síndromes genéticas. Quais são as principais síndromes genéticas associadas? A neurofibromatose tipo 1, que é uma doença autossômica dominante, cujo diagnóstico pode ocorrer até os 6 anos de idade, mais ou menos. Pode haver história familiar, manchas café com leite pelo corpo, em torno de 6 ou mais, neurofibromas, nódulos de Lisch, que são esses nódulos em íris, e gliomas em vias ópticas, que são tumores de baixo grau de malignidade. Ou o complexo de esclerose tuberosa, também uma doença autossômica dominante, associada a angiofibromas faciais, máculas hipomelanóticas, rabdomiomas cardíacos, e muitas vezes o diagnóstico é feito ainda intraútero por conta dos rabdomiomas, angiomilipomas renais, amartomas retinianos e o SEGA, que é o astrocitoma subependimário de células gigantes, também um glioma de baixo grau de malignidade. Bom, os sinais e sintomas, eles em geral dependem da localização do tumor, da velocidade do seu crescimento e da compressão ou infiltração de tecido normal. Portanto, lesões hemisféricas, por exemplo, costumam cursar com convulsões focais, mas a depender de sua localização, pode, por exemplo, em região parietal, apresentar alteração de linguagem e orientação espacial, alteração na sensação da temperatura, dor e pressão, lesões occipitais, dificuldade de entendimento da palavra escrita, alucinações visuais, lesões em região temporal, distúrbio de emoção e memória, perda da sensação de tempo, em lesões frontais, distúrbios de aprendizado e comportamento, perda crítica e atitudes inadequadas. Lesões em linha média, porventura uma lesão em região celular, está intimamente relacionada a síndromes neuroendócrinas, como déficit de GH, do hormônio de crescimento, e outros hormônios, como o FSH, o TSH, o LH, causando puberdade precoce, o déficit de ADH, causando diabetes insípidos, a poliúria e a polidípsia,
paciente tem uma ingesta excessiva de água, polidípsia, e uma excessiva diurese, acordando à madrugada por conta de beber água e de urinar. E lesões em vias ópticas, com alteração da acuidade visual, que pode ser desde diminuição da visão até uma perda total da visão. Outras lesões, como em linha média, como em região de pineal, apresentando a síndrome de Parinot, que é a paralisia do olhar conjugado vertical, com midrias e incapacidade de convergência do olhar, esse olhar fixo, sempre atento, ou a hidrocefalia, com um quadro de hipertensão intracraniana, quadro que muitas vezes traz o paciente para o pronto-socorro e se faz o diagnóstico a partir da hipertensão intracraniana, dilatação ventricular e o quadro de hipertensão intracraniana. Nos tumores de fossa posterior, em tronco cerebral, cursa invariavelmente com alterações de pares cranianos, como a paralisia facial, o estrabismo, que é a lesão do sexto par craniano, a disfagia, que é a dificuldade para se engolir, a hemiparalisia, uma paralisia de parte do corpo, a ataxia, que é o equilíbrio alterado, e muitas vezes um quadro de hipertensão intracraniana também. Ou em região de cerebelo, que é o local mais frequentemente encontrado na criança, o qual o paciente pode apresentar cefaleia, uma cefaleia matutina, mas que pode ser progressiva e que não melhora com analgésicos, vômitos em geral em jato, que podem ou não estar associados a náuseas, alterações de comportamento, o estrabismo, as convulsões, que nesse caso são convulsões tônico-clônicas generalizadas, e a ataxia, tudo causado pelo quadro de hipertensão intracraniana. Então, mais uma vez, o tumor comprimindo a circulação do líquor e causando a dilatação ventricular e o quadro de hipertensão intracraniana. Nas lesões intramedulares, a dor local irradiada, a depender da localização, a fraqueza muscular, a alteração esfincteriana, distúrbios de motricidade, escoliose, cifose, parestesias e paralisias e até mesmo hipertensão intracraniana. Portanto, uma criança que chega ao pronto-socorro com quadro de hipertensão intracraniana realiza uma tomografia de crânio e não há nenhuma alteração intracraniana, é de extrema importância que se investigue o canal dessa criança. E nos primeiros anos de vida, muitas vezes, são sintomas inespecíficos. A criança pode apresentar uma irritabilidade ou letargia, a anorexia, a criança que mamava bem, que sugava bem e para de mamar e sugar, o atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, a criança que caminhava, que já começava a falar e que perde essa evolução. A fontanela abaulada e tensa, o aumento do perímetro cefálico e o olhar insolpoente. A criança não consegue fazer a elevação do olhar. E o que é mais importante o pediatra ter em mente são os alertas para a hipertensão intracraniana. Portanto, mais uma vez, uma criança pequena que apresenta um olhar insolpoente, a transiluminação positiva e vasos aparentes, a fontanela anterior tensa e abaulada, convulsões tônico-clônicas generalizadas, com náuseas que podem ou não, vômitos que podem ou não estar associados a náuseas, a letargia ou mesmo a irritabilidade, na criança maior, a cefaleia, que é relatada e progressiva, a paralisia do sexto par e o papiledema no fundo de olho. É importante também o pediatra ter em mente a tríade de Cushing, que é a bradicardia, a hipertensão arterial e a bradipneia. E tudo isso é causado por uma dilatação ventricular e hipertensão intracraniana. Então, esse paciente que chega ao pronto-socorro necessita urgentemente desfazer uma imagem, que de excelência é uma tomografia de crânio sem contraste, e, se possível, um fundo de olho para a identificação do papiledema. Ele se apresenta em uma urgência neurocirúrgica, portanto, ele deve realizar, seja uma derivação ventrículo-peritoneal, seja uma terceira ventriculostomia, para alívio, liberação do líquor
e aí, após ser encaminhado a um serviço de referência e ser avaliado do ponto de vista do tumor em si. E aqui eu tenho um caso para começar, uma criança de 11 meses, que chegou ao nosso, que apresentava, na verdade, um quadro de torcicolo desde os 5 meses de idade, procurou o pediatra, que optou por observação, mas por manter o quadro, ele foi levado ao ortopedista, o qual orientou um colar cervical por luxação de C2 e C3. Há 2 semanas da admissão, ele apresentou cefaleia e vômitos e foi feito o diagnóstico de amigdalite, mas por persistência da família, ele retornou ao pronto-socorro e aí então foi feita uma tomografia de crânio. Ele apresentava na tomografia essa gigantesca hipertensão intracraniana, dilatação ventricular, com edema transependimário, que é essa porção esbranquiçada ao redor do ventrículo. Foi feito de urgência a derivação ventrículo-peritoneal, encaminhado ao nosso serviço e realizada a ressonância de crânio e canal. Esse paciente apresentava um tumor em cerebelo, que englobava o tronco cerebral e descia para a região cervical, provavelmente por esse motivo o torcicolo e possivelmente a luxação de C2 e C3. Após a cirurgia, feita uma ressecção completa, esse paciente apresentava ependimoma e realizou radioterapia focal. Mas será que ocorre atraso no diagnóstico dos tumores do sistema nervoso central na infância e adolescência? Esse é um estudo americano, o qual avaliou o intervalo sintomático pré-diagnóstico de alguns tipos de tumores. E eles observaram uma média em 79 pacientes com tumor cerebral de 26 semanas, o que se dá mais do que 6 meses. Em 46 pacientes com tumor de Wilms, que são tumores renais, de 4,5 semanas, e em 123 pacientes com leucemia, de 2,8 semanas. O diagnóstico com menos de um mês ocorreu em 38 pacientes com tumor cerebral versus 80% dos pacientes com leucemia e tumores de Wilms. E os principais sinais e sintomas na criança até 5 anos de idade foram náuseas, vômitos, dor e ataxia, e nas crianças acima de 6 anos, cefaleia, náuseas e vômitos. Esse outro estudo britânico, com 74 pacientes, também avaliou um intervalo sintomático pré-diagnóstico de 5 meses e consultas em média de 4 a 6, variando, no entanto, de 1 até 12 consultas para que se fizesse o diagnóstico. E 62% dos pacientes eles foram avaliados 4 vezes ou mais após a suspeita. Os principais sinais e sintomas para que se confundisse o diagnóstico foram, em 14, migrânia, que é enxaqueca, em 13, distúrbios psicológicos, em 9 pacientes, infecções de vias aéreas superiores ou alergia. E o que é mais importante, 92% dos pais procuraram ajuda médica com 1 mês do início dos sintomas. Lembrando, então, a necessidade de se escutar os familiares. Os principais sinais nesses pacientes foram a ataxia, a sonolência e o papiledema, e os principais sintomas, cefaleia, vômitos, em mais de 50% dos casos, alteração de comportamento. E aqui um estudo que mostra como se pode fazer um diagnóstico errôneo inicial. Então, é um estudo com crianças com menos de 3 anos de idade, com tumor cerebral. 14% das crianças apresentavam vômitos e realizaram uma extensiva investigação abdominal, com principais hipóteses diagnósticas de estenose pilórica, gastrite viral e, o que é muito comum, refluxo gastroesofágico. Então, deve-se suspeitar de uma doença intracraniana com vômitos persistentes, principalmente se não há alterações evidentes de doenças gastrointestinais. E mesmo se não haja alteração neurológica, porque muitas vezes a alteração neurológica acontece num segundo momento. E aqui é um exemplo disso, é uma criança maior, com 13 anos, com perda de apetite, dor abdominal e vômitos há 5 meses, procurou o pronto-socorro, o qual foi diagnosticado gastrite. Sem melhora, procurou o serviço privado, com hipótese diagnóstica de distúrbio psicossomático.
e após procurou o gastro, que realizou uma endoscopia digestiva alta e que veio normal, e pela astenia e grande perda de peso, procurou novamente o pronto-socorro, onde ele foi internado por 14 dias, realizou vários exames de sangue, inclusive uma tomografia de abdômen, que veio normal e recebeu alta, mas porque persistiam os vômitos, procurou novamente o pronto-socorro e só então foi feita uma tomografia de crânio. Na tomografia se via essa dilatação ventricular importante, com hipertensão intracraniana e o edema transependimário. Foi feito na urgência uma derivação ventrículo-peritoneal. Posteriormente, já em nosso serviço, realizou uma ressonância de crânio, onde se observava uma lesão em cerebelo e que comprimia o tronco cerebral, e por tal motivo, talvez os vômitos tão precoces, antes mesmo do paciente possivelmente ter o quadro de hipertensão intracraniana, e esse paciente, infelizmente, já apresentava disseminação ao diagnóstico, então uma lesão em coluna. Foi feita a ressecção cirúrgica completa, esse paciente tinha um meduloblastoma, ele foi tratado intensivamente com cirurgia, radioterapia em alta dose, de todo o crânio, de todo o canal, quimioterapia intensiva durante e após a radioterapia, e eu fiz questão de colocar a foto dele antes e depois para mostrar como ele chegou ao nosso serviço em condições muito ruins, pelo tempo que se levou até que se fizesse o diagnóstico, mas que depois, com o tratamento intensivo, curativo, e com toda a equipe multidisciplinar, portanto, uma equipe toda voltada para essa reabilitação e o tratamento desse paciente, ele ficou excelente, ele é um skatista, e aqui foi uma entrevista que ele fez com a família, mostrando o quanto ele está bem. Mas alguns motivos para o atraso no diagnóstico desses pacientes: a história e o exame físico inicial deficiente, ignorar as queixas e preocupações dos pais, pouca atenção a sintomas recorrentes, ignorar sintomas como dores lombares, torcicolo, o diabetes insípidos, aquele paciente que bebe muita água e que tem muita diurese, ou distúrbios visuais, a negligência com a cefaleia, foco apenas na tríade de cefaleia, náuseas, vômitos e papiledema, a capacidade da criança em compensar déficits. Nos adolescentes, a mudança de comportamento ser atribuída apenas a alterações hormonais pela idade, e buscar apenas diagnósticos mais comuns no pronto-socorro, como IVAs, como refluxo gastroesofágico, como sinusite, por exemplo. Aqui um outro exemplo, uma criança de 15 anos, com cefaleia intensa, diária, associada a vômitos há 3 meses, procurou diversos hospitais sendo prescritos sintomáticos, e por persistência dos sintomas, realizaram uma tomografia de crânio, que, no entanto, acharam que estava normal. E há 2 dias da admissão, apresentou sonolência, piora da cefaleia e perda da visão. E o que é pior, há 3 anos, o paciente apresentava a poliúria e polidípsia, portanto, apresentava diabetes insípidos. Essa é a tomografia do paciente com hipertensão intracraniana franca, já apresentando uma lesão visível em região de pineal. Esse paciente realizou a ressonância, então era possível se verificar uma lesão em região de pineal e região de supracelular. Esse paciente realizou a terceira ventriculostomia e biópsia, que fechou o diagnóstico de um germinoma, que é um tumor extremamente sensível ao tratamento. Ele realizou uma quimioterapia e radioterapia ventricular e nos locais, e esse paciente está curado, porém, com persistência do diabetes insípidos e, infelizmente, amaurótico. Infelizmente, o paciente ficou cego por conta de toda essa evolução prolongada até que se fizesse o diagnóstico. E esse é um estudo que relaciona, será que há uma piora na sobrevida pelo atraso do diagnóstico? Então, eles avaliaram 315 pacientes com uma média de idade de 6,7 anos, variando entre 0 e 16 anos,
o intervalo sintomático pré-diagnóstico teve uma correlação significativa com a idade, principalmente crianças menores e crianças acima de 10 anos, local, então, tumores fora da fossa posterior tiveram um diagnóstico mais tardio, e a histologia, tumores menos agressivos tiveram um diagnóstico mais tardio. Eles avaliaram vários grupos de tumores, gliomas de baixo e de alto grau, meduloblastoma, crâniofaringioma, ependimoma, tumores de células germinativas, e eles viram que não houve um atraso no diagnóstico, que o atraso no diagnóstico não resultou em piora da sobrevida. No entanto, principalmente para pacientes que tiveram esse período mais tardio até o diagnóstico, como os tumores de células germinativas, que tiveram um período pré-sintomático de até 216 dias, os gliomas de baixo grau, que chegou a 195 dias, e os craniofaringiomas, que chegaram até 445 dias, o atraso no tratamento teve uma piora significativa da qualidade de vida do paciente, trazendo mais complicações cirúrgicas, necessidade de derivação ventriculoperitoneal, por exemplo, e como no caso do nosso paciente, uma sequela permanente, a perda da visão. Aqui um outro exemplo, um paciente de 8 anos com história de poliúria e polidípsia, desde os 4 anos de idade, portanto já apresentava diabetes insípidos desde os 4 anos de idade, evoluiu a 1 mês da admissão com cefaleia de caráter progressivo, associada a vômitos e sonolência, apresenta perda visual associada, além da baixa estatura pela idade, e aqui já dá algumas dicas do que possivelmente seria o diagnóstico desse paciente. Ele apresenta, então, na ressonância, uma lesão bastante extensa, sólido-cística, esse cisto esbranquiçado, essa lesão esbranquiçada, que é um cisto, e que já com a clínica do paciente e a imagem é possível fechar o diagnóstico de craniofaringioma. Esse paciente, então, realizou a colocação de um catéter, chama-se catéter de Omaia, o catéter que vai do cisto até a calota craniana, o qual você consegue retirar o líquido que tem dentro do cisto do tumor e se injetar a medicação, no caso, alfa-interferon. Ele teve uma resposta muito boa ao tratamento. No entanto, a persistência da diabetes insípidos e da perda visual, que essas são, infelizmente, irreversíveis. E aqui um trabalho do grupo do St. Jude's mostrando especificamente os pacientes com glioma de baixo grau. Então, foram avaliados 258 pacientes com gliomas de baixo grau, com idade mediana de 7 anos, um segmento mediano de 11 anos e uma sobrevida global de 88%, uma sobrevida muito boa. E eles observaram uma correlação maior do intervalo sintomático pré-diagnóstico nos pacientes com glioma grau 1, portanto, glioma de mais baixo grau, idade superior a 10 anos ao diagnóstico, gliomas não localizados na fossa posterior, como no outro estudo, porque os de fossa posterior, em geral, cursam com maior frequência com hipertensão intracraniana e um diagnóstico mais precoce. Metade dos pacientes com gliomas intramedulares tiveram um intervalo sintomático pré-diagnóstico superior a 6 meses, pelo crescimento lento, e os pacientes com neurofibromatose. E eles fizeram uma proposta de um acrônimo, onde eles descrevem low or pay, low de baixo or pay de pagar. Então, é preciso se pensar no glioma de baixo grau, o paciente pagará um preço. Então, com as letras, eles colocam algumas lembranças para que se não esqueça de fazer o diagnóstico. Por exemplo, o L, sintomas locais, então qualquer sintoma motor focal ou sensorial, uma paralisia facial, por exemplo. Sintomas que acontecem a longo tempo, então a cefaleia que não melhora, a piora dos sintomas persistentes, a dor de cabeça, a cefaleia que persiste e que piora progressivamente, outros sinais e sintomas associados, a dor de cabeça associada ao vômito,
a volta e a melhora, então melhora por um período os sintomas e depois eles voltam novamente. A persistência desses sintomas, então o paciente possui a cefaleia e foi feito um diagnóstico de uma sinusite, por exemplo. É tratada a sinusite, mas a cefaleia persiste, então deve ter algo a mais. A alterância ou a mudança no adolescente, então a mudança do comportamento, da performance escolar, a alteração do sono desse paciente. E o que é novo, então qualquer sintoma novo, ele deve persistir ou deve se resolver por até 2 a 3 semanas. A persistência por um maior período desses sintomas devem ser melhor investigadas. Portanto, pense em glioma de baixo grau, o paciente pagará um preço. E aqui um caso, um exemplo, um paciente de 4 anos que possuía falta de ganho de peso e irritabilidade desde os 5 meses de idade. Ele procurou o pronto-socorro, o qual foi encaminhado ao gastro por não ganhar peso, fez esse segmento sem que se ganhasse o peso adequado, até que a 4 meses da admissão ele evoluiu com uma cefaleia persistente, vômitos e nistagmo horizontal, que é a movimentação ocular involuntária. E aqui também já nos dá uma pista do diagnóstico. Ele fez uma ressonância, o qual mostrava essa lesão bastante extensa em região diencefálica, região celular, e pela história do paciente, pela imagem, já é possível se fazer o diagnóstico de um glioma de baixo grau e de uma síndrome diencefálica, que na verdade não é uma síndrome genética, mas uma associação de sinais e sintomas pela localização do tumor, o qual o paciente não ganha peso, ele cresce adequadamente, mas não ganha peso, pode ou não ter vômitos associados, tem uma perda de tecido subcutâneo muito importante, e aqui é possível, inclusive, ver na curva de crescimento, o qual ele apresentava uma estatura próxima do percentil 50, mas o do peso abaixo do percentil 25. Com isso, ele realizou o tratamento quimioterápico, houve uma redução significativa do tumor, ele ganhou peso, e é possível até ver na ressonância, como ele não tinha tecido subcutâneo anteriormente, que ele ganha peso e fica mais gordinho, e na curva ele entra no percentil, próximo ao percentil 50, tanto da estatura quanto do peso. Mas o que fazer para se evitar o atraso no diagnóstico dos tumores do sistema nervoso central na infância e adolescência? E aqui é uma campanha realizada pelo grupo inglês, chamada Head Smart, onde em 2007 eles realizaram um guideline clínico, o qual eles fizeram um questionário e distribuíram para 156 profissionais de saúde que responderam, e a partir daí saiu 76 recomendações. Posteriormente, eles fizeram uma campanha em todo o país de conscientização, e o intervalo sintomático pré-diagnóstico caiu de 9 para 7,5 semanas, portanto, caiu em 20%, e desde 2014 eles expandiram para a atenção primária, caindo ainda mais o intervalo sintomático pré-diagnóstico para 5 semanas. E no Brasil? No Brasil se tem um programa de diagnóstico precoce que é realizado pelo Instituto Ronald McDonald, em associação com o INCA, a Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, algumas instituições do Norte e Nordeste, realizando ações de diagnóstico precoce e recomendações a pediatras e a toda a equipe multidisciplinar, e uma dessas ações é esse livro de diagnóstico precoce, o qual ele coloca os principais sinais e sintomas e as possíveis condutas que devem ser realizadas. Então, na criança com tumor cerebral, tendo sinais e sintomas pertinentes a se pensar em um tumor cerebral, no pronto-socorro deve-se realizar uma tomografia sem contraste e a realização do fundo de olho, idealmente, para que se suspeite
de um tumor cerebral e hipertensão intracraniana, e esse paciente seja adequadamente encaminhado para um serviço de referência. Mas, afinal, é possível se diagnosticar precocemente o tumor cerebral na criança? Esse é um exemplo, é uma criança de 11 anos, quando foi admitida em nosso serviço. Aos 11 meses, ela apresentou uma crise convulsiva tônico-clônica generalizada, associada a um pico febril. Foi feita uma suspeita inicial de meningite e foi realizado um líquor que foi normal. E aqui, apesar de terem feito tudo de forma adequada, eu coloquei um asterisco no líquor, porque é importante se lembrar que uma criança que pode ter um quadro de hipertensão intracraniana por um tumor cerebral não deve se realizar o líquor, porque um simples líquor pode fazer com que haja herniação desse tumor e podemos perder a criança sem mesmo fazer o diagnóstico. Nesse caso, a criança ficou muito bem, mas por persistência da família, a avaliação criteriosa do pediatra foi realizada, então, a tomografia e a ressonância. E na tomografia eles já viram uma dilatação ventricular e na ressonância apresentava um tumor em região de cerebelo. Essa criança foi para a cirurgia, apresentava um meduloblastoma, ela não tinha lesão em outras localidades, então ressecção completa, sem metástase. Como um bebê, tratava-se de um bebê, uma criança de 1 ano, ela realizou quimioterapia indutória, e para que se evite a radioterapia numa criança em que tem o cérebro em desenvolvimento, se realiza o transplante autólogo de medula óssea, que nada mais é que se realizar uma quimioterapia em mais altas doses, um quimioterápico diferente do habitual, em que você deve coletar as células do paciente, coletar o sangue do paciente previamente, e feita essa quimioterapia de nome TILTEPA, que é o mais realizado no tratamento do tumor embrionário do sistema nervoso central, ela apresenta uma aplasia total da medula óssea, ela não produz novamente o sangue, e é dado o sangue coletado previamente. Com isso, a criança ficou muito bem e hoje se encontra fora de tratamento há mais de 8 anos. Então, sim, é possível se diagnosticar precocemente o tumor cerebral na criança, dando atenção à história e ao exame físico do paciente, às queixas e preocupações dos pais. Os pais sabem mais do que o pediatra, que está vendo essa criança pela primeira vez, os sintomas recorrentes, as queixas visuais ou a mudança de comportamento desse paciente, sintomas como dores lombares, o torcicolo, o diabetes insípidos, a criança que bebe muita água e urina muito, a tríade de cefaleia, náuseas e vômitos e papiledema, mas não somente a tríade, e principalmente a formação básica do médico e enfermagem para um diagnóstico preciso dessa criança. Com isso, eu gostaria de finalizar, agradecendo à equipe da produção que realizou esse webinar, ao grupo de tumores cerebrais, a todo o grupo, incluindo a toda a equipe multidisciplinar, que faz com que haja seja possível a reabilitação dessa criança, e não só o tratamento em si, mas que essa criança se reabilite de tal forma que possa ser inserida novamente à sociedade e ter uma vida normal. E eu gostaria de agradecer imensamente a atenção de todos aqui. Muito obrigada. Eu acho que agora nós temos algumas perguntas. Eu estou aqui com o meu colega. Então, tem uma pergunta aqui: como vocês estão fazendo com crianças menores de 3 anos? Irradiam? Fazem químio com catéter de Ommaya? Então, essa provavelmente é uma pergunta de algum oncologista. A criança menor de 3 anos, obviamente, depende do
do tipo de tumor que ela possui, né? Eu imagino que aqui seja uma pergunta para crianças que tenham tumor embrionário. O ideal ainda hoje é que se realize o transplante autólogo de medula óssea, como foi relatado nesse último caso, nesse último exemplo. E ainda hoje, né, o que se questione, o que se tem estudos abertos em relação a se realizar um transplante ou 3 transplantes, que é o tandem, e ainda não temos essa resposta do que é o ideal. Há sintomas neuropsíquicos que seja relevante no diagnóstico. Eu acho que o que é importante ter em mente mesmo é essa alteração de comportamento que a criança pode apresentar e que muitas vezes se acredita ser relacionada a hormonal, a mudança de escola, por exemplo, e a faixa etária da criança, e que se deve sempre pensar em outras causas. A diabetes tem associação com o tumor de sistema nervoso central, então a diabetes insípidos, que é essa alteração que eu mostrei hormonal, né, em que o paciente tem alteração, na verdade, do sódio, e há uma grande ingesta de líquido, há uma diurese, quer dizer, o paciente urina muito. Isso sim pode estar relacionado aos tumores em região celular, como o craniofaringioma, em alguns gliomas, em tumores de células germinativas. Como é feita a biópsia para o diagnóstico de um tumor cerebral? Então, o tumor cerebral, a depender da localização, deve-se pensar como um todo. Então, lesões, por exemplo, em região de cerebelo, local que é mais comumente encontrado o tumor cerebral, ela deve geralmente ser ressecada completamente, e não realizada somente uma biópsia. A indicação de biópsia pode acontecer em outras localizações. Então, lesões celulares, supracelares, como num glioma de baixo grau, eventualmente você pode fazer uma biópsia para um diagnóstico mais preciso, e hoje em dia cada vez se fala mais de um diagnóstico molecular do tumor. Então, nesse sentido, pode-se realizar uma biópsia para uma investigação mais precisa, mas não necessariamente para um tratamento inicial. Da mesma forma, lesões em tronco cerebral, por exemplo, o qual também é um local em que muitas vezes, na grande maioria das vezes, se trata de um glioma de tronco difuso, a depender da idade, da faixa etária, e que não necessariamente se precisa fechar o diagnóstico com a biópsia. Pode-se hoje em dia se fazer isso para uma investigação molecular e, eventualmente, drogas-alvo. Então, nesse sentido, a biópsia e nessas localizações. Mas, mais uma vez, a grande maioria dos tumores, nas crianças maiores, acima de 3 anos, em cerebelo, deve se ressecar como todo tumor, e nas lesões supratentoriais, que geralmente são ressecáveis, também deve se ressecar. Eu acho que, infelizmente, o nosso tempo está acabando. Eu queria agradecer imensamente a atenção de todos vocês. Eu estou à disposição, caso eu não tenha respondido todas as dúvidas e queiram discutir algum caso, ou queiram eventualmente encaminhar, e eu acho que isso talvez seja interessante relatar a vocês, né? O encaminhamento dos pacientes, em geral, é feito de médico para médico, e nós estamos à disposição para discutir os casos e receber os casos para se fazer o diagnóstico, e mesmo que já tenha sido feito o diagnóstico, não tenha condições
em seu serviço de dar continuidade a um tratamento numa criança com tumor cerebral, por exemplo, que a gente sabe que precisa de uma equipe multidisciplinar. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção e até uma próxima. Até logo.